Fala aí, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma live Suno Macro Renda Fixa, toda segunda-feira às 20 horas. Então, tô aqui como sempre, né? Com o Rafael Pérez, nosso economista. Boa noite, Rafa. Fala galera, boa noite a todos aí que estão assistindo. Hoje o tema é interessante, falar aí um pouco de Vale, Petro, né? Acho que duas principais empresas aí da Bolsa. E a gente trouxe aí um cara que é especialista nisso, então acho que a gente vai trazer bastante informação interessante e relevante aí para o investidor. Exatamente. Acho que as ações que a gente colocou aqui são bastante procuradas, né? Acho que o José que está aqui, que é o nosso convidado de hoje, pode falar melhor. E até antes de apresentar aqui o José, acho que as pessoas até já conhecem ele, já fez algumas lives aí no canal. Hoje é a primeira vez dele aqui, né, como convidado. Também é Suno, mas no nosso canal aqui, hoje ele é convidado. E vocês podem notar que hoje o Sung também não tá de novo, né? O Sung ainda tá de férias, tá lá passeando. Eu falei semana passada que ninguém ia acertar onde que o Sung tava e ninguém ainda não acertou, então eu quero ver se hoje vocês vão acertar. E, bom, para apresentar aqui nosso convidado, José Daronco, nosso analista CNPI aqui de ações, né? Cuida da carteira ali, tanto dividendos como ações, né, José? Se quiser falar um pouquinho do que você faz aí na parte de ações, seria legal para o pessoal entender. Perfeito, pessoal. Agradeço o convite, Vini, Rafael. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Comentar um pouquinho sobre as ações, sobre o mercado, essa volatilidade. Hoje até caiu bastante, né? Então, eu sou José Eduardo Daronco, analista CNPI da Suno. Faço parte do time que analisa as ações brasileiras. Então, aqui na Suno a gente divide entre valor, dividendos, small caps. A gente divide, cada analista cobre um setor. Eu cubro o setor de saúde, o setor financeiro e também o setor de commodities em geral. Então, acho que hoje vai ser um grande dia que a gente vai comentar de Petrobras, comentar sobre Vale, que são duas queridinhas aí de muita gente, aí que muita gente tem na carteira. E se não tem na carteira, já pensou em ter ou segue avaliando, né? Então, acho que a noite vai ser muito produtiva. É isso aí. E até a gente tem um assunto muito parecido aqui, porque a gente fala bastante de macroeconomia, renda fixa, que já são assuntos ligados. E no caso da Vale e Petrobras, a gente não consegue fugir muito disso também, porque quando a gente vai dar exemplos aqui de impactos de commodities, a gente usa Petrobras, usa Vale, que antes era estatal, agora não é mais. A gente também está na reta final aí das eleições, alguns acontecimentos aí do final de semana acabaram impactando essas empresas, né, principalmente estatais. E a gente tem essa semana, antes de você falar aí, José, das empresas, a gente tem a reunião do Copom, né? Se o Rafa quiser falar um pouco aí para o pessoal o que a gente pode esperar, seria bacana também, porque a gente só vai se ver na próxima semana depois da taxa de juros já ter mudado ou não, né, Rafa? Perfeito, né? Acho que essa questão aí da reunião de quarta-feira, né? Acho que o mais importante que a gente precisa saber é o que o mercado está enxergando. Então, basicamente, quando a gente olha aí, saiu recentemente um compilado, né, do Valor Econômico mostrando o que as instituições financeiras, né, mais de 100, inclusive a gente que está no research, acredito que vai acontecer e, literalmente, todas as instituições, há um consenso no mercado que vai haver uma manutenção da taxa de juros aí em 13,75. A gente acredita aí no geral, né? O mercado, o consenso é que a gente chegou aí no pico, né? Finalmente chegamos nesse final de ciclo de alta de juros e aí muito provavelmente vai encerrar o ano em 13,75, né? E é importante notar, o Banco Central, obviamente, ele continua vigilante, né? Ele não vai, ele tá agora aguardando mais informações, ele vai esperar ver o que vai acontecer, esses efeitos cumulativos que tiveram, né, essas altas até hoje. Ele vai esperar para ver como é que isso vai impactar a economia, né? Então, sempre importante lembrar, a política monetária demora um tempo, né, para impactar na economia. Então, normalmente algo como 9, 12 meses aí até ter esses efeitos, né, sobre a economia, sobre crédito, sobre financiamentos, desacelerar, né, a demanda, principalmente de investimentos e consumo. Então, o Banco Central agora ele está mais nessa. Ele sentou agora e vai esperar ver o que vai acontecer, né? Depois ele ter iniciado lá atrás, muito antes de vários bancos centrais, esse ciclo de altos de juros. Então, basicamente, o que o Banco Central vai fazer agora é isso: é ficar de stand-by, analisar os dados. Se houver, obviamente, algum risco no cenário externo ou no cenário doméstico, ele vai atuar e ele provavelmente vai deixar isso muito claro nas atas dele, que há qualquer problema de desinflação
que algo que dificulte nesse processo de desinflação, algum risco externo, algum risco doméstico que pode fazer com que a inflação saia aí um pouco aí da meta, né, da convergência, ele pode atuar. Mas o grande consenso do mercado, eu acho que foram poucas vezes eu vi um consenso em que todas as instituições financeiras acreditam na manutenção da taxa de juros, né, no atual patamar. Então, basicamente, aí o Banco Central deve esperar, deve manter aí a taxa de juros no atual patamar. Perfeito, boa análise. Acho que a gente está bem em linha aí, porque o próprio Banco Central já comunicou, né, já vem comunicando, e achei um ponto. A gente está numa situação que antes a gente não estava vendo, né? Antes o Banco Central, a gente falava que ele estava correndo atrás da curva, ou seja, o mercado pedia o que achava necessário para os juros e o Banco Central, entre aspas, atendia, e agora a gente está no oposto, né? Que é o ideal, né? Quem decide a taxa de juros é o Banco Central e não o contrário, né? O mercado ele segue o Banco Central, então agora parece que o Banco Central já está tomando as rédeas aí do que ele vai fazer com o juro, e isso dá credibilidade também, né? Porque a credibilidade no final do dia ela custa. Então, se o Banco Central está muito atrás da curva, isso acaba custando, seja em diminuição de atividade econômica ou em inflação, isso acaba sendo ruim dos dois lados, né? Quando não tem credibilidade, a principal instituição aqui do Brasil, né, em termos de Banco Central, é uma coisa muito ruim. Mas vamos lá, acho que para o tema da nossa live de hoje, Zé, né, para os íntimos, para o pessoal que está aqui assistindo, pode chamar ele de Zé. Zé, quer começar por Petrobras ou Vale? O que você acha? Claro, eu acho que Petrobras, a gente pode comentar sobre Petrobras, e depois a gente segue por Vale, tá? Só queria fazer um adendo antes, eu acho que é um adendo bem interessante, sobre a questão do aumento de juros, etc. Muita gente nos pergunta, a gente recebe muito essa dúvida. A Bolsa Americana está caindo, qual a relação com o Brasil? Por que o Brasil não está subindo juros, lá fora está subindo juros? Eu acho que a gente está muito otimista no Brasil, e aqui falando do lado do equity, do lado de ações, porque a gente viu e está vendo uma manutenção da taxa de juros e provavelmente vai ver no futuro uma queda. Enquanto a maior parte do mercado americano, mercado europeu, eles recém estão no ciclo de alta ainda e não sabem direito muito bem por onde vai parar. Então a gente vê que o Brasil está muito bem posicionado nisso, né? Então acho que isso é interessante. Vou comentar um pouquinho sobre Petrobras. Hoje caiu em torno de 9%, a última vez que eu vi. Foi uma queda bem acentuada, muito por conta de ruído político. Eu acho que a questão da Petrobras ela acaba sendo absorvida por ruído político, muita instabilidade. Só que eu acho que é muito importante a gente trazer sempre o fundamento, né? E parar de olhar para o ruído e sempre olhar para o fundamento da Petrobras, que é o fundamento de longo prazo. Quando a gente olha, pega o balanço da companhia, e a Petrobras ela é muito... você consegue enxergar? Deixa eu aumentar a tela aqui. Quando a gente olha para o Brent, que é o referência para o barril de petróleo, e ele influencia diretamente nos resultados da empresa, o Brent está no maior patamar dos últimos anos, pessoal. O Brent está... e aqui o release do segundo trimestre, mas o Brent está hoje já girando em torno de $100. E quando a gente considera o custo de extração da Petrobras, que no passado recente investiu muito no pré-sal, e o pré-sal tem um custo de extração muito baixo, que aqui o nome técnico que a gente usa é lifting cost, gira em torno de $15, $20, a Petrobras está gerando muito caixa, né? Então, quando a gente pega o EBITDA da companhia, a companhia está gerando no trimestre algo em torno de $20 bilhões de EBITDA, que é um valor muito significativo. Então, assim, do lado da Petrobras, e depois eu acho que o Rafael coloca isso, o Brent, a relação no PowerPoint de vocês. Só explica, já aproveita e explica o que é EBITDA para o pessoal também. Perfeito. De forma rápida. Assim, em resumo, EBITDA é um proxy de geração de caixa. Então, a gente pode analisar como o que a empresa está gerando de lucratividade ou geração de caixa, tá? Em resumo, é isso. Então, o Rafael colocou aqui, o Brent, por mais que ele tenha caído, esteja volátil, principalmente porque
como no mercado internacional, e aqui o Vini e o Rafael têm expertise para falar melhor, a taxa de juros está subindo lá fora. E o aumento da taxa de juros faz com que a demanda ela caia, faz com que a economia ela desacelere. Então, há uma preocupação com que a demanda desacelere e a demanda pelo Brent caia, só que, do outro lado, a OPEP, que é o cartel que controla a oferta do Brent, ele tem segurado a produção, o que deve manter o Brent em patamares muito elevados, pessoal. Eu acho que é importante a gente deixar claro que o Brent girando em torno de 80, 100 dólares é um valor alto. E é um valor que significa que a Petrobras continuará gerando muito caixa. Eu acho que um dado muito, muito interessante para a gente trazer aqui para os investidores, além da elevada rentabilidade que a Petrobras está vivendo no momento, é que a Petrobras está muito desalavancada, ou seja, o endividamento da companhia diminuiu significativamente nos últimos anos. Quando a gente olha aqui o endividamento da companhia em 2019, e aqui dívida líquida, dívida bruta, a gente pode pegar a dívida bruta, ela gerava em torno de 87 bilhões de dólares. No segundo trimestre de 2022, apesar de todos os dividendos distribuídos, o endividamento já está muito baixo, já quase reduziu pela metade. E por que ele está reduzindo de forma tão acelerada e tão rápido, mesmo pagando muito dividendo? Porque a Petrobras está gerando muito caixa, está numa rentabilidade muito saudável. E o que isso significa no final do dia? Muito dividendo, tá? Por mais que a volatilidade ela esteja intrínseca ao modelo de negócio da Petrobras, por ser a maior empresa do país, por ser uma estatal controlada pelo governo, então muda o governo, pode mudar a política, etc, etc. A nossa visão continua sendo muito positiva para a companhia, principalmente por 3 fatores. Tá? Eu acho que esses 3 fatores resumem a nossa percepção para a Petrobras. A primeira delas é a geração de caixa. Então, a companhia está gerando muito caixa. O segundo fator é que a companhia está desalavancada. Então, hoje, a alavancagem, o endividamento da Petrobras está muito baixo. E quando a gente olha o lado do investimento, ela não tem grandes investimentos para serem feitos, né? Então, como a companhia está desalavancada e não tem grandes investimentos para serem feitos e está gerando muito caixa, ela distribui muito dividendo. Que eu vou chegar no terceiro e último ponto, que é o valuation atrativo. Hoje a Petrobras, mesmo que o Brent caia a algo em torno de 70 dólares, que ainda é alto, dado o custo de extração da companhia, a Petrobras está gerando aí um PL de 5 vezes, sendo pessimista. Então, a gente continua muito otimista em relação à companhia, apesar de que a volatilidade, o investidor ele tem que se acostumar com ela, né? Mas a gente está muito otimista. E além disso, aqui eu falei um pouco mais do micro, mas eu também quero falar um pouco do macro, porque eu acho que é importante. Sobre a nossa percepção para o Brent. Nós não acreditamos que vai haver um Brent caindo significativamente nos próximos meses e até nossa perspectiva para o médio prazo, tá? E eu vou dizer por 2 fatores. O primeiro é um fator mais de curto prazo, que, como eu falei no início, a OPEP, que é o cartel que controla a oferta de petróleo, ela não tem nenhum interesse em fazer aumentar a oferta de petróleo no mundo, porque todos os países, e já em relação à pandemia, eles aumentaram muitos gastos, né? E como eles aumentaram os gastos e a principal receita deles vem do petróleo, se o preço cai muito, isso é muito ruim para a composição fiscal deles, eles acabam tendo que se endividar, etc. O Rafael e o Vinícius sabem muito mais que eu sobre isso. Eu ia perguntar só, aproveitando aqui, existe algum, até o Rafa pode contribuir, eu acho, existe algum número, por exemplo, na cotação do Brent, a gente entendeu aqui com o que você falou que se ele subir a um nível muito alto, a Petrobras ela é beneficiada, e se ele cair também absurdamente, a companhia acaba se prejudicando. Qual que seria um nível médio ali? Eu até não sei se vocês têm esses dados de cabeça, eu não sei aqui. Qual que seria a média da cotação do Brent
historicamente, assim, sei lá, nos últimos 10 anos, para ele se manter saudável, assim, nem que ajude muito, nem que atrapalhe muito também? Perfeito, acho que é uma boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que commodity é cíclico, né? Então, como que funciona o ciclo? É o ciclo da baixa, quando tu tá na baixa, as petroleiras, elas não têm incentivo para investir. Ou seja, elas não vão lá aumentar a capacidade de produção. E quando a gente pega 2014, 2015, o Brent girou em torno de 40, 50 dólares, que é considerado muito baixo. E eu acho que baixo é muito importante a gente ter em mente de que baixo para quem, né? Então, quando tu pega os produtores do Oriente Médio, eles têm um custo muito inferior a 50 dólares. Então, eles ainda ganhariam dinheiro com um Brent inferior a 50 dólares. Só que qual que é o problema? O país, Arábia Saudita e todos ao redor, eles dependem muito da receita do petróleo. Então, não é que nem que as empresas elas precisariam ter um Brent maior que 50 dólares. O Estado precisa. E quando a gente olha para o mundo, a maior parte das petroleiras ela tem um custo muito maior. Então, eu diria que um Brent para ficar em break-even, ou seja, para o custo de produção ser igual à receita e não ter prejuízo, ao redor de 50, 60 dólares, tá, Vinícius? Aí a Petrobras, aí cada empresa tem que avaliar o micro, mas a Petrobras hoje ela tem um custo muito menor, porque o custo do pré-sal que a companhia vem investindo nos últimos anos, ele é muito menor do que a média histórica. Então, por isso que ela tem tido uma rentabilidade muito significativa. E o que eu posso dizer, eu acho que isso é importante, é que a cotação do Brent atual não está refletida no preço da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras reflete muito risco político, né? Daqui, de eventualmente, se perder a paridade internacional, de eventualmente a Petrobras ter que subsidiar a produção nacional de diesel, de gasolina, porque nós não somos autossuficientes, né? Então, esse é o risco e o risco está embutido no preço. É por isso que nós vemos aí quem comprou Petrobras há 6 meses atrás, um ano atrás, ganhou aí um dividendo algo em torno de 50%. Por quê? Por causa desse risco. Porque está longe de ser normal, recorrente, uma empresa pagar 50% de dividendo, tá, pessoal? Então, e só para fechar, eu acho que isso é importante. O último fator que nós acreditamos que vai manter o Brent em patamares elevados: falta de investimento. Quando a gente olha nos últimos anos, não existe incentivo para as petroleiras aumentarem a sua produção. E o mundo cresce. Todo ano existem mais pessoas no mundo. O PIB cresce, a renda cresce e o consumo por energia ele cresce. Só que então, se a demanda cresce e a oferta não cresce, o preço tem que subir, né? Então a gente vê várias iniciativas ESG, focadas no meio ambiente, e os bancos eles têm dificultado o financiamento para aumentar a produção. E quando tu vai aumentar a produção das petroleiras para perfurar, para aumentar a produção de extração de petróleo, são bilhões de dólares, né? Não é um investimento simples, fácil. Então, a gente acredita que isso deve manter o Brent em patamares bem acima do histórico, tá? Eu ia até complementar isso que você falou, né? Acho que você foi perfeito, né? Essa questão dos subinvestimentos na área de petróleo tem dificultado no momento da oferta global, né? E isso, quando você pega uma demanda que está aumentando muito, uma oferta que estagnou, os preços começam a aumentar. E aí, justamente nesse ponto, né? As duas coisas, né, que influenciaram muito. Primeiro, o preço baixo do petróleo nos últimos anos. Isso desestimulou, né, muitas empresas a expandirem, né, a sua produção, aumentarem as plantas. E a questão do fato do petróleo ser considerado não ser considerado uma energia limpa, né? Então, o mundo hoje caminha um pouco para essa direção das energias mais limpas. Então, havia um certo desestímulo, né, para as empresas. Só que veio a pandemia e mostrou um pouco que essa, na verdade, né, o petróleo ainda vai ficar por aí por muito tempo, né? Acho que mostrou aí a importância. E é muito o que você falou, né? A dificuldade dessas petroleiras até conseguirem expandir, né, conseguir financiamentos, porque muitos bancos vão acreditar que o futuro são outros tipos de energia, solar, eólica, né?
então, às vezes, direcionando mais, né, financiamentos para esses setores, né? Então, as petroleiras tiveram muito mais dificuldade aí de aumentar a sua produção nos últimos anos, e isso explica porque a gente tem uma oferta estagnada, e com a pandemia e a normalização da pandemia, fez com que a demanda aumentasse muito, isso pressionou muitos preços, e isso explica, né, por que os preços estão tão altos aí nos últimos anos, e tendem a ficar altos, né? Pelo menos a expectativa, como você bem falou, é que, pelo menos no médio prazo, ainda fique em patamares altos aí, né? É difícil falar exatamente um valor, porque é muito volátil, mas a gente consegue falar, pelo menos, que os patamares devem se manter altos nos próximos, esse ano, pelo menos no próximo. Eu queria, antes da gente entrar em Vale aqui, queria fazer uma pergunta até, pode ser um pouco polêmica, talvez, e porque assim, né, vocês estão falando aqui sobre o Brent, que seria um driver para a empresa que afeta diretamente ela, seja positivamente ou negativamente, né? Só que se a gente tem, né, na perspectiva de vocês dois, um preço que pode se manter, né, pelo menos nesses $100 aí, que já é um patamar bem acima do custo, do preço de equilíbrio, né, que você comentou, Zé. O que vocês acham de eleições, assim, o que pode dar errado? Porque, como você falou, eu acho que tem um certo risco político já precificado, só que eu tenho minhas dúvidas do quanto, assim, eu não sei se, pô, entra de um lado, pode acontecer uma coisa de, pô, às vezes subir a cotação no dia seguinte, e se entra um outro lado, pode cair, porque as pessoas têm a percepção de que o risco é maior, o risco de interferência é maior. O que você vê para isso? Você acha que isso é um movimento de curto prazo, que a gente não deve se preocupar tanto, o investidor, né? Ou que, putz, isso a gente teria que esperar para ver o que pode acontecer? Perfeito. Eu acho que é uma excelente pergunta, né? Todo mundo tem essa dúvida. Eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos dividir as coisas entre preço e valor, né? Eu acredito que a eleição ela pode e vai trazer volatilidade. Hoje a gente viu para isso, né? E o que é volatilidade? É o preço andando para cima e para baixo em zigue-zague. Cai 10%, sobe 10%, etc, etc. Em relação à volatilidade, eu acredito que vai ter, tá, Vini? Agora, quando a gente olha no fundamento, que o fundamento nada mais é do que o resultado da empresa, eu não acredito que vai ter um impacto material, tá? E principalmente por esses motivos que a gente já está falando. A companhia hoje ela está muito desalavancada, ela fez o dever de casa. Quando nós pegamos a governança da empresa, seja através da própria estrutura interna, seja através da legislação, ou seja, da lei das estatais, houve um aperfeiçoamento muito grande sobre interferência de governo na estatal. Hoje a Petrobras, eu acho que isso é importante, se houver qualquer tipo de manobra política que beneficie um acionista, no caso o governo federal, por exemplo, a companhia pode responder nos Estados Unidos, onde tem as ações listadas. Então, acho que assim, o fundamento da Petrobras ele continua muito saudável. A companhia está com balanço sólido, gerando muito caixa, o Brent deve ficar em patamares muito elevados. Nesses patamares, a Petrobras deve continuar gerando muito dinheiro. O dólar, nesse preço também, ajuda a companhia. Então, assim, do lado do fundamento, eu não vejo deterioração independente de quem ganhar a eleição, tá, Vinícius? Eu acho que pode ter volatilidade. O investidor que investe tem que saber que é uma empresa de commodity, é uma empresa estatal, é a maior empresa do Brasil, é a empresa que mais paga imposto, que mais gera receita, e por isso é natural que haja um debate na sociedade maior. Isso é um fato. Agora, é evidente que o fundamento demonstra que o valuation atual, que os preços atuais não refletem o valor da empresa, tá? Essa é a nossa percepção aqui. Perfeito, acho que esclareceu muito aqui, não só a minha dúvida, mas a dúvida de. Acho que muita gente sempre comenta isso, né? E queria falar para o pessoal também que tiver mais dúvidas sobre Petrobras, antes da gente ir para a Vale aqui, podem ir mandando no chat, que depois o José vai respondendo aqui. E realmente, eu estava vendo aqui, enquanto estava falando, o Status Invest, e a foto é bem bonita mesmo de Petrobras, né? Para quem entrar lá no Status Invest e olhar os indicadores, realmente eles são muito bons, né? Então, se quiser partir para Vale, fica à vontade. Perfeito. Eu só vou fazer um pequeno complemento que vai servir para a Petrobras e para a Vale.
que eu acho que é importante. Quando a gente pensa em aumento de produção, tanto de minério de ferro, petróleo, o que seja, leva-se muito tempo para aumentar a capacidade produtiva. E eu acho que aqui que é o ponto importante. O Rafael, ele comentou, eu comentei um pouco antes também, sobre que falta investimento financeiro, né? Os bancos não estão financiando, as empresas não querem investir, etc, etc. Mas mesmo que as empresas parassem hoje e falassem, olha, eu vou investir 20 bilhões de dólares para aumentar minha capacidade produtiva. Isso só teria efeito daqui a alguns anos. Ou seja, eu tenho uma deficiência muito grande em aumentar a capacidade. Eu acho que. E contra isso você não tem como lutar. Não tem como lutar contra falta de oferta. É escassez. E o escassez joga o preço para cima. Eu acho que isso resume bem, tá? E a gente pega os principais produtores de petróleo, a Rússia está em guerra, então não tem feito investimento para aumentar a capacidade produtiva. A Venezuela, que é um grande produtor global também, tem uma dificuldade muito grande em aumentar a produção por falta de investimento. Então, assim, a gente acredita que os fundamentos da Petrobras hoje continuam muito sólidos, tá? Eu vou falar então sobre Vale. O Rafael vai colocar um gráfico sobre o minério de ferro e a Vale. Quer comentar um pouquinho sobre ele, Rafael? Tá mutado. Você tá no mudo, Rafa. Tá no mudo. Agora que eu vi. Boa. Eu só vou dar um salto rapidamente antes, um passo para trás, só mostrar esse gráfico que ele é bem interessante, que ele mostra, né, como no final das contas a cotação o preço da ação, ela acompanha muito a cotação do petróleo no final das contas. Então, nos últimos tempos aí, você teve essa política de paridade, né, aos preços internacionais da Petrobras, fez com que as ações da Petrobras na bolsa começassem a acompanhar muito mais próximos, né, à cotação do petróleo no mercado internacional. Então, esse gráfico aqui, acho que ele deixa um pouquinho claro. Ali, a partir de 2016, 2017, a gente nota aí cada vez mais, né, como a cotação, né, o preço da ação, ela está muito atrelada, tem uma correlação muito forte com o contexto, como está, né, o preço do Brent, né, do petróleo no mercado internacional. Acho que esse gráfico é interessante para mostrar isso. Obviamente que isso não é uma relação exata, né? Vai ter, como o Zé bem falou, é mais estatal, então ela tem essas questões políticas, interferências e tal, alguns problemas, e isso às vezes pode afetar, mas no final das contas, né, ela acompanha de forma muito, muito próxima aí, né, a cotação do Brent no mercado internacional. E aí convenhamos que a Petrobras passou já por poucas e boas, né, também, porque olha, exatamente, vou te falar que até aqui não foi fácil. Ela já chegou a valer quase R$5, hoje ela está próxima de 40, já chegou, né, recentemente agora, nos últimos dias, próximo de 40, né? Então, precisa você ver como ela teve uma valorização. E só esse ano eu acho que é importante para o investidor que às vezes fica olhando apenas cotação, tem algo escondidinho lá que você não está vendo, que é o dividendo. Esse ano a Petrobras pagou nada menos, nada mais do que R$13 por ação. Que é algo que às vezes a gente não percebe, mas que dá um retorno para o investidor muito interessante. Então, faz uma conta rápida só para ficar assim, muito claro do que significa assim, porque às vezes a pessoa pode falar, R$13 por ação, não sei se é muito, se é pouco. Faz uma conta prática só para exemplificar. R$13 por ação, considerando que a Petrobras está hoje valendo R$30, significa que tu comprou uma ação por R$30, tu ganhou 13 de dividendo e tu manteve a ação a R$30. Você entendeu? Então, tu pagou 30 e tu já tá ganhando 43. Fora os dividendos futuros que a companhia vai pagar. Então, é um retorno muito atraente e é preciso lembrar que o dividendo ele é isento de imposto de renda. Então, você está ganhando no seu caixa, na sua corretora, em dinheiro líquido de imposto de renda. Então, assim, vou falar mais. A nossa estimativa para o ano que vem é que o dividendo, apesar de que, obviamente, diminua do que foi no passado, mas continue sendo um dos maiores, se não o maior dividendo da Bolsa. Mais de 2 dígitos, sim, né? Com certeza. Perfeito.
Perfeito, acho que ficou bem claro. Passar agora para minério de ferro, vamos passar um pouco para Vale, né, Zé? Fica à vontade aí para mandar ver. Perfeito. Eu vou, só fazendo uma leve introdução, para quem que não conhece a Vale, em 1 minuto para você conhecer a Vale. A Vale é hoje uma das maiores mineradoras do país. Ela tem um dos menores custos de extração de minério de ferro e ela tem o minério de ferro de maior qualidade do mundo, tá? Então, hoje, o minério de ferro da Vale recebe um prêmio dada a sua qualidade. E a maior parte do volume de produção da Vale, ele vai para a China. Então, quando tu analisa a Vale ou minério de ferro, você tem que analisar a demanda chinesa, porque a China consome mais de 50% do minério de ferro produzido no mundo inteiro. Por quê? Porque ela é uma das maiores produtoras de aço do mundo. E para tu produzir o aço, tu precisa de minério de ferro. Então, quando tu analisa a Vale, tu tem que estar de olho na China. Perfeito? E daí, quando a gente olha, a Vale tem sofrido bastante no passado recente. Por quê? Porque a China tem desacelerado principalmente pela política de Covid-0. Então, o governo, lá ele fecha tudo quando há sinais, sintomas de Covid e para a economia. Então, como para a economia e ela desacelera, é natural que a demanda por minério de ferro também desacelere. Então, no curto prazo, está vendo essa pressão. O minério de ferro já está em torno de $90. Já chegou no passado recente e está aí a $200. Assim, a $200 não vai ficar. A gente trabalha aqui nossas projeções com minério de ferro de longo prazo em torno de $70, a curto, médio prazo em torno de $90 a $95, tá? Mas eu acho que é muito importante o investidor ele ter ciência do curto prazo. Então, por que está caindo? Por que está sangrando? Por que está tendo essa volatilidade? Porque a demanda chinesa está com muita volatilidade. Isso é o curto prazo. Só quando a gente olha um prazo mais longo, o longo prazo, a companhia continua com fundamentos também muito sólidos. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar aqui. A China, o governo chinês, eu acho que vou dar um dado interessante para vocês. Não sei se vocês sabem, Vini e Rafael, mas quando a gente pega a economia da China, 25% do PIB é construção civil. E um insumo muito importante da construção civil é o quê? Aço. E para tu produzir o aço, tu precisa de quê? Minério de ferro. Então, quando a gente pega a economia chinesa, o crescimento dos próximos anos, seja ele de aumento populacional, seja ele através do aumento de renda, a demanda vai continuar muito pujante. E o governo ele tem incentivado cada vez mais o estímulo da economia, apesar dessa política de Covid-0, etc., que afeta a economia no curto prazo, é verdade, mas no longo prazo os fundamentos continuam muito sólidos. A China deve continuar demandando aço e minério de ferro para sua infraestrutura durante muitos anos. E além disso, eu acho que a parte da demanda é um fator, e o segundo fator que eu falei no início é a qualidade do minério de ferro da Vale. A Vale produz um minério de ferro que nenhuma empresa no mundo consegue produzir. As australianas têm uma concentração de minério de ferro em torno de 60%, 55%. A Vale em torno de 65%. E ela recebe um prêmio para isso. Então a gente considera que esses dois fatores devem impulsionar as ações da Vale, além do que o valuation continua muito atrativo também. A Vale, da mesma forma que a Petrobras, ela também negocia um múltiplo muito baixo, muito inferior às pares australianas. Então a Vale, eu acho que são muito parecidas, né? Ela continua distribuindo muito caixa. A Vale hoje tem quase dívida líquida, ou seja, um endividamento praticamente zero. Gera muito caixa, não tem endividamento e não tem onde investir. E o que significa? Que ela vai distribuir muito dividendo para os seus acionistas, tá? A Vale também deve continuar pagando um dividendo de 2 dígitos, tá, Vini? Boa. Eu só ia acrescentar uma questão da China também, né? Que às vezes que é esse movimento de curto prazo, curto médio prazo aí que a gente verifica, que
como você bem falou, né? A China hoje, quase um quarto do PIB da China hoje está ligado ao setor de construção civil, né? Então, é um setor que tem uma força gigantesca, tem uma demanda muito forte por aço e por ferro, né? Apesar de ter recentemente uma crise, né, imobiliária na China, né? Isso tem também contribuído para desacelerar, né? Além da desaceleração da própria economia chinesa, você tem uma crise imobiliária, então você diminuiu a demanda por aço. Só que, como você bem falou, né? Isso aí não vai durar, né? Isso aí é um curto prazo, isso aí não vai durar para o longo prazo. Não, você não tem uma crise que vai perdurar eternamente. Então, a demanda chinesa ainda por aço vai continuar muito forte, ela pode ter uma desaceleração esse ano, nos próximos, mas a China vai continuar sempre crescendo muito, calcada também nesse mercado imobiliário que é muito forte na China, né? Então, isso mais um fator aí que pode manter o minério de ferro em patamares aí um pouco melhores, né? Mais atrativos nos próximos anos, né? Só queria fazer esse adendo aí, porque também tem a questão da crise imobiliária chinesa, mas também que ajuda a explicar essa desaceleração, mas que não vai perdurar para sempre. Isso aí, a demanda chinesa vai continuar muito sólida ainda nos próximos anos. Eu estava olhando aqui no Status Invest, fazendo uma comparação rápida entre Vale e Petrobras, né? E engraçado que foi assim, bem o que você falou, nos indicadores de valuation, Petrobras ganha em praticamente todos, acho que todos, na verdade. Tanto no yield, no yield assim, é uma surra, mas por conta desse É que último o ano, yield né? tem que fazer uma pequena correção, né, Vini? Porque a Vale, ela tem duas formas de remunerar o acionista. O dividendo, que é o dinheiro que você vê, e a recompra, que é o que você não vê. Ela está Justo. recomprando as ações, e isso vai fazer com que o dividendo fique maior no futuro. Perfeito. Bom saber. E nos outros também não está tão longe, né, olhando aqui, mas ainda assim Petro acaba ganhando. E no endividamento, como você falou que está quase na dívida líquida negativa, a Vale ganha em todos em comparação à Petrobras. Mas as duas estão bem bonitas de se olhar aqui quando você faz uma análise rápida aqui no Status Invest, né? E eu acho que um ponto interessante é que a Vale, ela, diferente da Petrobras, ela é uma empresa privada, né? Então não há risco de interferência na Vale, diferente da Petrobras. Então, obviamente, a gente acredita que a Vale tem que negociar com prêmio em relação à Petrobras, mas, assim, de maneira geral, as duas estão até muito parecidas, são riscos diferentes. A Vale ela é muito exposta à China, à demanda chinesa. Já o Brent é a demanda global, né? Não existe um país só que é o comprador da maior parte do petróleo do mundo, ele é muito diversificado, todos os países dependem muito dele, então são riscos diferentes, cada uma tem seu risco, é verdade, mas quando a gente olha geração de caixa, rentabilidade, endividamento, falta de novos investimentos e também distribuição de dividendos, as duas são muito parecidas, com valor atrativo, balanço saudável, etc. Perfeito. Boa, eu ia até perguntar. Pode falar, Rafa. Eu ia pegar uma Não, pergunta aqui do chat interessante, eu mas só pode ia falar. comentar esse gráfico que a gente colocou, né? Ali no eixo da esquerda, ali a gente tem o preço da ação da Vale, e no eixo da direita ali a gente tem o preço da tonelada, né? Em dólar também, do minério de ferro. E de novo, a gente vê como eles andam muito próximos aí, né? Vale e minério de ferro, né? Tem uma correlação muito alta. É importante sempre frisar: a relação não é exata, existem às vezes outros fatores, mas no geral, quanto maior tiver o preço, né, quando tiver maior a cotação do minério de ferro, maior vai estar o preço, melhor, mais valorizado aí vão estar as ações da Vale, né? Então, de novo, a gente encontra essa relação. Se você quer entender mais ou menos para onde está indo o Vale, né, para onde está indo a cotação, o preço, né, das ações, você tem que olhar para o minério de ferro, né, mais ou menos como está a cotação, e para isso olhar para a economia chinesa. Boa. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer, Vinícius, para o pessoal é quem tem Vale ou Petrobras na carteira e quem não tem e gostaria de ter recebido os dividendos recentes. Eu sei que Exatamente. quando a Petrobras anunciou o dividendo, todo mundo que não tinha se arrependeu, pensou aquela famosa dor de corno, né? Ah, podia ter ação, podia estar comprado. Então, a Exatamente. gente vai Um dos fazer isso. comentários eu ia puxar é aqui da Evelyn, porque ela falou interessante. Então, quando a gente estava falando aqui dos indicadores, ela colocou aqui interessante.
E queria saber de vocês, o Paulo fez uma pergunta interessante aqui também. Ele falou, qual o próximo dividendo da Petrobras e Vale? Tem alguma ideia de quando será a Datacom? Eu vou até adaptar um pouco a pergunta aqui. Eu queria saber se já teve algum novo anúncio ou se, por enquanto, assim, na sua visão, você acha que eles vão dar uma segurada? Como você falou, a Vale está recomprando bastante ação, então eu queria ter uma ideia disso. Acho que o pessoal está curioso também. Perfeito, uma excelente pergunta. Essa semana vai sair o resultado da Vale. Tá? A companhia divulgou já dividendo no trimestre passado, assim como Petrobras. A nossa visão é que, sim, a companhia ela pode anunciar novos dividendos. A gente pode ver o novo anúncio já essa semana, na divulgação dos resultados, ou a companhia ela pode esperar a divulgação, o fechamento do ano, que é a divulgação do resultado do quarto trimestre, tá? Que daí vem um dividendo maior. A Petrobras, a mesma coisa. A Petrobras ela pagou um dividendo muito grande no trimestre passado. Nós, aqui na Suno, a gente não acredita que deve vir um dividendo da mesma magnitude nesse trimestre. A gente acha que não. Mas a gente acha que muito provavelmente haverá surpresa positiva no início do ano que vem. Então, quando a companhia divulgar o fechamento desse ano, continuar divulgando uma geração forte de caixa, continuar reduzindo significativamente seu endividamento, ela deve anunciar um bom dividendo para o seu acionista. A Vale, ela muito provavelmente vai dividir esse dividendo, uma parte ela vai recomprar e uma parte ela vai dividir, mas a gente pode esperar nos próximos 6 meses um anúncio de dividendo relevante por parte das duas, tá, Vinícius? Boa, perfeito. Acho que ficou bem claro aqui. O próprio Paulo já falou que tinha Petrobras até semana passada e que vai comprar novamente quando chegar em 32. Acho que hoje fechou em 34, né? 34 e pouco. O Sandro falou também que comprou Petro para receber os dividendos de 2022 e 2023. A situação que você falou, Zé, quando anunciou, o Sandro já comprou. E a Silvia perguntou também, falou se as quedas de hoje de Vale e Petro podem ser oportunidades de compra. Acho que até vale reforçar, né? Mas você falou já que volatilidade a gente vai ver, né? Principalmente pelo cenário que a gente está vivendo, né? Acho que reta final de eleições acaba influenciando bastante, principalmente em Petro. Banco do Brasil também caiu, chegou a cair 10% hoje também, né? Então, eu acho que vão ter várias janelas ainda até o final do ano, pelo menos na minha opinião aqui. O que você acha, Zé? Perfeito. Acho que é uma boa pergunta. Eu só vou pegar a do Sandro, falando que ele comprou Petrobras para receber dividendo. Eu acho que isso é interessante. Quem é assinante da Suno está comprado em Petrobras desde o ano passado. E só nesse ano já ganhou, entre valorização e dividendo, mais 100%. Então, nossa tese de Petrobras ela não é nova. E ela já sobreviveu, digamos assim, a muitas poucas e boas, né? Muito desaforo, principalmente porque eu acho que é o papel do analista ele ser agnóstico. Eu vi que o Cabral aqui ele pergunta sobre eleições, o que ele acha, o que a gente está achando. O nosso papel enquanto analista é ser agnósticos e pensar em todos os cenários possíveis. Em pensar num cenário em que o Brent cai 50%, em que haja intervenção na Petrobras. Nós sempre, quando analisamos um ativo, a gente faz toda essa análise. Só que eu acho que, falando aqui sobre oportunidade, e eu vi que a Silvia ela pergunta se é uma oportunidade, a gente acredita, eu acho que falamos aqui a noite inteira, que são excelentes empresas que devem gerar um bom retorno para o seu acionista. Tá? Por todos esses motivos que a gente falou a noite inteira, de geração de caixa, baixa alavancagem, altos dividendos. Até o Sérgio ele comentou que está comprado em Petrobras desde o final de 2021. O Sandro, né? Então é nosso assinante, Sandro, deixa aí. E nós recomendamos, salvo engano, no início do ano passado. Então, o assinante Suno, que seguiu a recomendação, já pegou um dividendo aí próximo do que pagou pela ação. Eu acho que isso é interessante, é digno de nota. Então, a gente está bem otimista com as duas, tá, pessoal? Eu acho que tem volatilidade, vai ter volatilidade. O investidor ele tem que ter ciência que
assim como caiu hoje 10%, no final pode ter, daqui a um mês pode ter, pode continuar caindo, mas o foco de vocês, o foco do investidor tem que ser no fundamento. Preço é o que você paga e valor é o que você recebe. Essas palavras não são minhas, são do Buffett, os maiores, se não o maior investidor de todos os tempos. E vocês têm que focar no valor. Pense vocês, com uma ação da Petrobras, todos os anos, recebendo um dividendo, por mais que seja de uma proporção menor, mas um dividendo relativamente alto. É um retorno significativo e por isso nós continuamos otimistas. Eu vi que até muitos nos perguntaram sobre o nosso preço-alvo, nosso preço-teto, mas a gente só divulga para os nossos assinantes, assim como o nosso relatório. Até o Rafael ele pergunta aqui, na Suno Premium você só indica as carteiras ou explica o motivo das indicações também? Excelente pergunta, Rafael. Eu ia até falar isso, eu ia te pedir para explicar um pouco do processo, de como que funciona, até o que que tem lá, porque o pessoal que tá sempre aqui de segunda às 8 sabe que eu tô na parte de renda fixa, o Rafa, macroeconomia junto com o Sung também, e a gente já até trouxe, o Bernardo já participou, o João já participou aqui de ações, agora você, e é bom explicar sempre, né, como que funciona, quem é Suno Premium já tem acesso a todos esses conteúdos, né, faltou até o Baroni e o Marcos Correia, que também tem fundo imobiliário na Suno Premium, né. Mas explica um pouco como funciona o processo também, do que tem lá de relatórios, tem plantão também, como é que é? Perfeito, pessoal. Excelente pergunta, Rafael. É um prazer revê-lo aqui na live. Eu acho que, assim, sendo rápido, nós, todos aqui, somos analistas certificados. Eu, analista de valor imobiliário, né? O Rafael é economista. Então, e como analista certificado, nós não podemos só dar uma recomendação de compra. A gente tem que fundamentar a nossa decisão. Então, quando a gente solta uma recomendação de compra de Petrobras, uma recomendação de compra de Vale ou de qualquer outra empresa, a gente a fundamenta com base no nosso tese de investimento. Então, todos os nossos relatórios, todas as nossas recomendações são acompanhadas de toda a tese, explicando a história, o modelo de negócio, como que ela gera dinheiro, quais vantagens competitivas, qual o valuation, qual o nosso preço justo, qual o nosso preço teto. Então, tá tudo lá, tá, pessoal? Então, quem não é assinante, eu aconselho a dar uma olhadinha. Tem promoção do Suno Premium, vale a pena. Vou fazer mais um comentário, que não só os assinantes Suno tiveram o privilégio de comprar a Petrobras lá atrás, como também tiveram de comprar a Vale. Nós tínhamos uma posição em Bradespar e, salvo engano, nós recomendamos Bradespar no final de 2020, tá? Então, vocês olham, conseguem analisar quanto a gente já ganhou de valorização em dividendo. O nosso assinante, acho que a gente pode dizer que está bem feliz com essas recomendações. E é mais ou menos isso. E se você assinar a assinatura Suno Premium, você vai ter não só, você vai ter uma carteira de dividendos, então tem vários ativos focados em dividendos, tem a carteira do Baroni, que eu acho que é referência em fundo imobiliário para todo o Brasil, para toda a indústria, tem a carteira Valor, que é uma carteira focada em crescimento, para o investidor que está pensando em valorização, tem a carteira Renda Fixa, capitaneada aí pelo Vinícius, que tem os títulos para você comprar, título bancário, título público, tem os relatórios de macroeconomia com o Rafael, com o Gustavo Sung. Então, com uma assinatura só, você vai ter, além da recomendação, você vai poder tirar dúvida com os analistas. Nós fazemos plantões de dúvidas em que tiramos as dúvidas dos nossos assinantes. Além disso, eu acho que o mais interessante, né, Vinícius? Nós trazemos as empresas para falar com os nossos assinantes. Então, que é algo que não se vê no mercado. Vou dar um exemplo. Quem aí tem BB Seguridade em carteira? A BB Seguridade fez uma live exclusiva com os assinantes Suno. Uma live que não tem no YouTube, não tem conteúdo aberto. Só o assinante Suno tem acesso.
Então, eu acho E tem a que... interação, né? O próprio assinante consegue mandar as dúvidas diretamente para os executivos da empresa, né? Não é Perfeito. não é só o analista que pergunta, né? Você pode mandar direto também na live ali e o próprio executivo responde, né? Eu participo às vezes também dos famosos encontros de RI, certo? Isso mesmo. E agora a gente lançou um evento novo, que é o Descomplicando o Agronegócio. A gente trouxe os executivos das maiores empresas da Bolsa para explicar o setor agro para o nosso assinante. Então, eu estou vendo aqui que o Eluciano, ele nos deu boa noite, Luciano, e se arrepende aí não ter comprado Petrobras em janeiro, quando estava 27, e já pagou um bom dividendo. O Paulo ele até colocou aqui que o preço médio está em R$ 20. Em pouco tempo, a Petrobras garantiu um retorno significativo aí para os acionistas, e quem é assinante Suno teve acesso a uma recomendação antes do mercado, acho que é importante. Boa. Acho que você até respondeu bastante das dúvidas aqui já que o pessoal foi enviando. Acho que dá tempo de responder mais algumas ainda, pessoal. Quem tiver mais dúvidas aí pode mandar. O Paulo mandou uma agora. Para um cenário mais otimista, o que esperar das duas empresas para 2023 no tocante à alocação de seus recursos, independente de quem seja eleito presidente? Aí tá vendo? É uma preocupação bem recorrente, né? Essa questão das eleições. Acho que aquela pergunta que eu te fiz no começo, né? O que a gente pode esperar? A Vale talvez nem tanto, mas a gente sabe que todas as companhias acabam sendo impactadas por eleições, principalmente essa que a gente está vivendo, a última também. Então, acho que vale até você reforçar esse recado que você já deu aí, mas que é bem importante. Perfeito, excelente pergunta, Paulo. A nossa opinião, eu acho que eu vou evitar ser repetitivo, mas a gente comentou um pouco, é que o fundamento das empresas, de ambas, continua muito sólido, tá? Então, a gente acredita que, independente do cenário eleitoral, independente de quem ganhar, não vai haver uma mudança, uma deterioração nos fundamentos. O que pode haver, isso é verdade, é volatilidade. Né? Então, hoje caiu 9, 10%. Isso são bilhões de reais que a companhia perde de valor de mercado. Só que, quando a gente olha o valor, ou seja, a geração de caixa que a empresa gera, todo o lucro, e a empresa em si, o valor ele não muda de um dia para a noite, porque saiu uma notícia A, porque saiu uma notícia B. O valor ele é muito mais constante. Então, quando a gente pega a perspectiva para 2023, a gente está muito construtivo, porque o Brent ele está num patamar recorde, ele não deve baixar em patamares significativos, ou seja, a gente não deve ver um Brent a 50, 60 dólares, a gente não deve ver o minério de ferro a 50, 60 dólares. Ambos continuam em patamares muito altos. As empresas elas não têm onde colocar esse dinheiro que elas ganham nessa geração de caixa, elas têm que distribuir para os seus acionistas. Então, elas já estão com um endividamento muito baixo. Então, vejam só, acho que isso é importante. A empresa está gerando um dinheiro. Ela está gerando um dinheiro. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Se ela não tem dívida e ela não tem onde investir, ela vai retornar esse dinheiro para o seu acionista. E é isso que ela está fazendo. É tão simples quanto isso. Então, quando a gente vê muitos investidores têm medo de eleição, de candidato, da economia americana, da economia chinesa, o pessoal tem que manter a parcimônia, tem que manter a calma e focar no fundamento. Olhar que o mercado, quais são as perspectivas de médio e longo prazo. A gente está, a Petrobras hoje caiu 10% e o Brent está nas máximas históricas, né? E o próprio minério de ferro, quando a gente olha a 90 dólares, ele está muito acima de um patamar ruim, tá? Quando a gente pega 2014, 2015, o minério de ferro girava em torno de 50 dólares, pessoal. Então, qual que é a mensagem que a gente tem que passar? É que os fundamentos continuam sólidos.
Pode haver volatilidade? Pode. Isso, então não é porque o fundamento pode não, vai, forte, né? Muito provavelmente sim. Mas é isso, assim, não é porque tem volatilidade que o fundamento está se deteriorando, tá, pessoal? Quem é investidor de longo prazo, a gente acredita que existem hoje na Bolsa de Valores excelentes oportunidades. Mas, obviamente, o investidor tem que estar preparado, porque ele tem que separar o joio do trigo, isso é verdade, tá? Então, não é qualquer ação que vai dar um retorno bom para o investidor nos próximos anos. Ele tem que separar, ele tem que focar em fundamento, ele tem que focar em boa gestão e ele tem que focar em vantagem competitiva, modelo de negócio. Mas a gente está bem construtivo com o Brasil, vendo muitas oportunidades, tá, Vinícius e Rafael? Boa, muito bom. Eu acho que até parte do nosso trabalho, parte não, acho que o principal, né, que eu ia falar sobre os relatórios especificamente, mas de tudo isso que você falou, a gente está aqui justamente para ajudar nessa parte, né? Então, esse esclarecimento, tudo que você falou, eu acho que é primordial na hora de ajudar, né, o investidor, porque às vezes sai uma notícia aqui, outra lá, você acaba ficando, você é tomado pelo sentimento ali na hora e muitas vezes até pode querer desistir de, né, querer vender uma ação antes do tempo ali, porque você ficou desanimado, ficou com medo, e nesse momento é importante também manter a calma e pensar sempre no longo prazo, e para isso que a gente está aqui também, para ajudar justamente nesses momentos, né? Então, só fazendo para finalizar, Vinícius, eu acabei de receber aqui no meu ouvido, falaram que tá acontecendo um lançamento com Suno Premium com 25% de desconto, tá? Então, e quem assinar ainda vai ter direito a assistir o Descomplicando o Agronegócio, que é um evento, o maior evento sobre o agronegócio para investidor pessoa física. Então, eu vou pedir para o time colocar aqui o link, 25% de desconto. Pessoal, quem está assistindo não é assinante, quer ter acesso às carteiras, dá uma olhada lá, que eu acho que é muito interessante para você, tá? E queria só finalizar dando boa noite para o Well Pipeliner, que é nosso assinante, está sempre aqui, live pública, live para assinante. Acho que é um investidor de sucesso que está aqui sempre nos prestigiando. É sempre um prazer revê-lo. É isso aí, o Pipeliner está em todas. Isso aí, plantão de dúvidas, live, todo evento o Pipeliner tá. Um abraço aí, Pipeliner. E acho que até complementando aqui para a gente caminhar para o fim também, tem um e-book gratuito aqui na descrição também do vídeo, da live, dá para clicar, o pessoal vai mandar nos comentários também, de novo, que é o Guia Suno Dividendos. E esse foi o meu primeiro livro que eu li da Suno, ou o segundo, mas eu acho que foi o primeiro. E até hoje eu acho que é o meu preferido, assim, eu achei muito bom, me esclareceu muitas coisas, e ele tá de graça, é só baixar aqui no link que a gente mandou aqui nos comentários agora. E aí o que o Zé falou também, né? A gente está com 25% de desconto na Suno Premium, mais a série Descomplicando o Agronegócio, que tá incrível também, tá melhor que Netflix, eu já falei isso daqui. Então vale a pena dar uma conferida aí. Beleza, pessoal? Então, da minha parte, boa noite a todo mundo que assistiu até aqui. Rafa, pode fazer suas considerações finais, depois o Zé e a gente finaliza aí. Um abraço a todos. Queria agradecer a galera que ficou com a gente até o final aí. Agradecer o Zé aí pela explicação. O cara trouxe um cenário muito, muito completo. Acho que você trouxe aí todos os pontos. Acho que ajudou a elucidar muita coisa aí sobre Vale, Petrobras. Acho que você mostrou bem aí como que a gente sempre aqui na Suno tinha uma teoria muito boa sobre Petrobras que acabou se confirmando, né? E aí, fruto muito do trabalho de vocês e tal, de os analistas de ações aí que são feras demais no assunto. Então, mais uma vez, obrigado, Zé, por ter aceitado aí, né, participar da live com a gente. Pessoal aí, muito boa noite. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, agradeço o convite e também agradeço a todos que estiveram nos assistindo. É sempre um enorme prazer estar aqui, batendo esse papo e atingindo o nosso objetivo, né? Porque aqui na Suno, o nosso objetivo é democratizar o acesso à informação e aos investimentos. Porque a gente entende que
investimento muda a vida das pessoas. E a gente considera isso muito importante. Estar aqui nessa segunda-feira à noite, prestigiando vocês, falando com vocês. E até a próxima, pessoal.